Com a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos gravando mais um vídeo e pedimos ao Salvador, ao Messias, que possa libertar muitas pessoas que estão presas aos sistemas religiosos. Pessoas que ainda acham que por trás desses esquemas religiosos é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Espírito Santo de Deus e é o verdadeiro Senhor Jesus, o Messias, o enviado de Deus, que está operando. E por isso estaremos mostrando situações, fatos, e que possa, dentre esses fatos, você entender, refletir e, quem sabe, se libertar deste engano e da mentira religiosa. De uma coisa eu tenho certeza: o que tornaram Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, o que se tornou para o sistema religioso? Se tornou liturgia, práticas, costumes, preceitos, obrigações e doações de dinheiro para enriquecer o sistema religioso. Transtornaram o caminho da verdade. É como diz as Escrituras, são homens, pessoas que seguiram a homens que não têm a vergonha, homens que não têm nenhum pudor de transformar a verdade em mentira, homens que não têm caráter firmado na verdade, mas se apoiam e praticam a mentira e o engano para simplesmente dominar sobre o próximo, prender o próximo dentro dos seus esquemas religiosos para favorecer as suas empresas eclesiásticas. Eu espero que vocês despertem, porque o Senhor Jesus deixou isso de antemão, que surgirão falsos profetas. Eu espero que você entenda que existe sim, e já é chegada a hora de você notar e perceber que existe falsos profetas já por todo o mundo. E isso tentando tirar a verdade do coração do homem, para pôr no coração do homem a mentira, o engano, o falso Deus, o falso Espírito Santo e o falso Jesus. E você estará entendendo isso de agora para frente. Nós vamos ler um texto em Mateus, capítulo 8, verso 20. E depois você lê o contexto, procure ler sempre o contexto das Escrituras, que é para você notar, perceber que toda a Escritura tem um contexto, tem princípios, para que você entenda que não pode ser quebrada em versículos e capítulos particulares, para que a pessoa não venha simplesmente a usar das Escrituras para formar caráter, formar religião e para formar seguidores após si mesmos. E você vai entender isso agora, ok? Vamos ler o texto? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O interessante é que quando Jesus ele fez essa citação, era um período em que alguns queriam seguir Jesus, mas eles achavam que em Jesus eles teriam acomodações. Seria conveniente para eles seguirem ao Salvador. Mas o que esperava do Salvador era uma morte de cruz. O que esperava dos seguidores de Jesus era a morte do qual foram mortos e perseguidos. E então, infelizmente, aí Jesus deu esta palavra, que as raposas têm tocas seus covis e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Só para fazer uma pergunta para vocês, para despertar um pouquinho a memória de vocês. Quando Jesus citou isso, não tinha o templo? Não havia ali o templo de Herodes? Para muitos que citam as Escrituras que Jesus entrou no templo, que alguns discípulos de Jesus entrou no templo, que a mulher deu uma moeda no templo, eu gostaria de perguntar: Jesus, quando disse isso, não tinha o templo? Não havia templo? Claro que havia templo. Mas Jesus estava falando que não haveria espaço em lugar nenhum para ele. Porque assim como foi expulso do templo várias vezes, foi expulso para ser perseguido, para ser esbofeteado e crucificado. Assim foram os discípulos de Jesus, foram expulsos do templo, muitas das vezes foram apedrejados e alguns mortos, como Estevão foi morto, porque falou a verdade sobre as Escrituras, sobre o Senhor Jesus, falou a verdade e por isso mataram Jesus. A pergunta é: o que mudou de lá para cá? Será que Jesus tem mesmo onde reclinar a cabeça? Será que os pregadores religiosos que mantêm suas igrejas, para manter suas igrejas, que distorcem as Escrituras, será que é mesmo isso que eles querem mostrar para os seus seguidores? Que existe casa para Deus morar, para Jesus morar, já que as Escrituras, é claro, quando ela diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e nem é servido pelo homem, que Deus maravilhoso. Esse é o Deus verdadeiro.
Não é o Deus que depende do dinheiro das pessoas para manter-se no auge. Não é o Deus que depende de casa de alvenaria para se fazer presente. Esse é o Deus falso. Esse é o Deus pidão do dinheiro. É o Deus que não vive sem sacrifícios humanos, sem trabalhos e sem do dinheiro do ser humano. Agora, o Deus verdadeiro não habita em templos e não é servido pelo homem. É assim que diz as Escrituras. Leiam as Escrituras que você vai perceber que vocês foram enganados. Eu fui enganado por 18 anos. E não entendia nada disso, era cego. Eu via, mas não enxergava. Eu ouvia, mas não entendia. É uma coisa terrível. Então, tente compreender um pouquinho comigo. Jesus morreu e em 3 dias ressuscitou, erguendo o templo do seu corpo. E deixou claro para todos que todos seriam salvos pela fé nele. Aquele que invocar o Senhor será salvo. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo, templo de Deus. Não mais a casa de alvenaria, o templo físico, torna-se morada de Deus. Isso são os religiosos que implantam na mente das pessoas para que elas doam seus valores, seus serviços, seus trabalhos para servir a um falso Deus. Porque o Deus verdadeiro não precisa disso. É assim que diz as Escrituras, e por isso Paulo morreu, por isso os discípulos morreram, por isso mataram Jesus, porque Jesus veio para libertar você desse engano religioso que está vivo até o dia de hoje, e que não quer abrir mão das mentiras, dos enganos, oferecendo ao homem um falso Deus, um falso Espírito, um falso Jesus, para manter as pessoas presas a esses enganos e a essa mentira, a dependência dos ritos e preceitos. A pergunta é, se passaram 2000 anos, e Jesus tem onde reclinar a cabeça? De verdade? Nas suas igrejas? Nos seus templos de alvenaria? Já que Deus não habita em templo? Já que o verdadeiro Jesus não tem espaço dentro desses templos? Porque qualquer um que for dizer a verdade, pregar a verdade dentro desses templos, lógico que será expulso. Lógico que não irá permanecer dentro dele porque serão expulsos. Os próprios fiéis o arrastam para fora e quem sabe fazer aquilo que fizeram com Estevão, né? Matar a pedra Estevão, quando Estevão foi pregar dentro do templo e dizer que Deus não habita em templo feito por mão de homens e que Jesus veio acabar com esse negócio de templo com costumes religiosos e todo tipo de preceitos. E mataram Estevão. Eu pergunto para vocês, é verdade? Sim. Não há espaço para Jesus reclinar a cabeça em tempo algum. Primeiro porque esses templos têm dono. Se eles desprezam a verdade ensinada por Jesus, será que não matariam Jesus também hoje? Claro que sim. A pergunta é essa. Vamos lá, vamos aqui refletir aqui só um pouquinho. Por que desprezam tanto a verdade? Por que não aceitam esses princípios das Escrituras? Que foi a mensagem que Paulo disse lá aos Gálatas, aos atenienses, que o Deus que ele anuncia não era servido por mão de homens e não podia morar em templo, em casa feita por mão de homens. Porque eles tentam passar a ideia de um Deus que depende desses templos, contrário às Escrituras, contrário ao Senhor Jesus, contrário aos princípios das Escrituras. Será que é tão difícil as pessoas refletirem sobre isso? Será que é tão difícil? Então nós vamos tentar compreender um pouquinho aqui, nós vamos ver o que é a paixão por o templo, o que o engano religioso é capaz de fazer, ok? Vamos prestar atenção aqui um pouco nesse vídeo. Feio isso aí que tá acontecendo, isso aí é feio. Vai, dá a mão pra mim, como que eu vou gravar? Uma igreja evangélica sendo demolida por um trator. Está vindo abaixo a casa de Deus. Meus irmãos, não Deus verdadeiro, lógico. Estamos aqui fazendo parte aqui de uma manifestação sobre a demolição da igreja. Uma igreja evangélica que pregava aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo demolida. Esse é o retrato do nosso Brasil. Retrato do nosso Brasil. Tá? Uma máquina pública demolindo a casa de Deus, onde se pregava a Bíblia Sagrada. Quantas vidas que foi ligadas? Você vê que ele faz um apelo para defender a casa de Deus que está sendo derrubada por um trator. A pergunta é, se é o Deus verdadeiro, por que ele não se defende? No mínimo, uma igreja dessa, no mínimo, leva a iludir 50, 60, 100, 200, 300 pessoas, iludidas que aí a casa de Deus, como esse rapaz, está tentando defender a suposta casa e suposto Deus.
Ok? A pergunta é, se todos orassem, no mínimo essa máquina iria se desintegrar antes mesmo de chegar aí. Mas não, está lá derrubando como outra construção qualquer. Enquanto esse jovem está tentando apelar, porque ele acredita que aí é casa de Deus, como eu também acreditava nesses templos. Eu fiz parte de uma igreja evangélica por 18 anos e eu fazia festa, até chorar, uma vez chorei por uma igreja nova que a igreja deu, aí que a igreja construiu. Aí eu disse, viu que o Senhor nos presenteou uma casa, uma igreja nova, Deus nos presenteou o templo para ele morar. E é isso aí. A mente nossa fica tão vinculada aos enganos e às mentiras do falso Deus, que eles propagam, que você não entende essas coisas, você não compreende isso. É o que esse jovem está tentando fazer. Ele não compreende que ali não é casa de Deus, nunca foi casa de Deus. Porque as escrituras expressam que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em casa feita de alvenaria. Ali simplesmente é um lugar, uma arapuca de segurar pessoas, prender ao engano e a mentira, como esse jovem acabou de se prender. Se ali é casa de Deus, e por que Deus deixou cair a casa dele? Agora, se Deus vira um sem-teto, não é o Deus verdadeiro? Se ali é casa de Deus, quem tinha que brigar por a sua casa era Deus. Ou será que esse menino que está defendendo morava aí com Deus? Claro que não. Ele, na certa, tinha uma casa para morar e aí morava Deus. Agora, como é que Deus deixa a casa dele cair e não faz nada, e tá lá, a casa vai ao chão? Não adianta nem depois acontecer algo diferente, que a casa já caiu, fica agora Deus, vira um sem-teto. Isso prova para vocês, irmãos, que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não se envolve com essas mentiras, com esse engano. O ato que esse jovem está fazendo é um ato de fanatismo, é um ato de uma fé irracional, uma fé implantada pelos líderes dele religiosos, pelos pastores que certamente colocou na cabeça dele que ali é casa de Deus. Ele passou a venerar aí como casa de Deus. Esse lugar para ele é lugar santo, que agora foi abaixo, o trator agora vai derrubar, aí o lugar agora não passa a ser mais santo, e se não limparem o terreno, o lugar vira até cagador, ou um lugar até perigoso de alguém passar na frente, vira um matagal, vira alguma coisa. Então tem que limpar e murar para não acontecer o pior. É muito parecido com aquilo lá de Elias e os profetas de Baal, não é isso? Falem mais alto, gritem. Talvez o vosso Deus esteja dormindo, é a mesma coisa, gente. O suposto Deus que colocaram na mente desse menino, que faz ele tentar defender esse esquema religioso, não é o Deus verdadeiro. Ele está vivendo essa ilusão de que aí é casa de Deus, mas se fosse casa de Deus, se Deus morasse na terra, a casa dele seria destruída assim? Aí Deus agora virou sem teto. Talvez só não vire sem teto porque tem muitas sinagogas aí abertas aí, como a sinagoga de Macedo que abriu agora aí, então Deus agora perna para outra casa mais próxima aí, quem sabe. E eu, se fosse esse Deus aí, não ia morar mais aí não. Eu ia lá para morar naquela sinagoga de Satanás, lá do de Macedo, no Brás ali. Ela é a mais bonita. Como é que eu vou morar numa arapuca dessa, sabendo que ali tem uma casa mais bonita? Isso prova que nem aquela sinagoga de Satanás, criada por Edir Macedo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque Jesus uma vez já presenciou isso como homem. Ele antes de ser morto e ressuscitado, ele presenciou e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e não ficará pedra sobre pedra que não vai jogar essas arapucas tudo embaixo. Essas igrejas, Assembleia Batista, Deus e Amor, Igreja Maranata, Presbiteriana, por mais que ele santifique o lugar, por mais que diga que esse aí é o lugar de Deus, é o lugar do falso Deus, e por isso todas vão abaixo mesmo. Porque não é o Deus verdadeiro. Eles aprendem nessas escolas bíblicas deles, aprendem as aulas bíblicas, aprendem nos seminários bíblicos, porque e geralmente pagam até para aprender essa arte de manipular. É aquilo que tentaram fazer com Pedro, acharam que Pedro tinha a arte de manipular pessoas, a arte de mágica, e alguém, acho que foi Simão, disse: quanto tu quer para tu me ensinar esses poderes que tu tem? Então o sistema religioso é assim, a igreja enriquece, o sistema religioso patrimonial da instituição enriquece, porque os fiéis pagam para ter o mesmo poder dos seus líderes, as mesmas crenças, as mesmas mentiras, os mesmos fanatismos, os mesmos enganos, e o resultado, no fim de todas as coisas, isso aí é só uma pequena demonstração que essas casas de Morimbona, essas arapucas, um dia vai cair mesmo. Um dia a Babilônia toda vai ao chão, inclusive Praça de São Pedro. Todas as casas que supostamente mora o Deus vão ao chão, vai ela para o chão, vai o Deus falso
pro chão o Jesus falso, o Espírito Santo falso. E se o idólatra não sair de baixo, a casa vai cair também em cima deles. Então tem que sair de baixo e seguir o Deus vivo, buscar o Deus verdadeiro, aquele que habita no próprio coração do homem, que esses homens não deixam Jesus morar. Porque as aves do céu têm seu ninho e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem mesmo. Até os corações que essas pessoas deveriam deixar Jesus habitar nos seus corações, não pode habitar nos corações porque está cheio do falso Jesus, está cheio do falso Espírito Santo, está cheio da falsa igreja, está cheio da falso corpo, a falsa doutrina. Então, Jesus quer habitar nesses corações, mas essas aves de rapina faz morada no coração desses fiéis. Essas raposas faz morada no coração desses fiéis. E quando o verdadeiro Cristo quer habitar com a verdade, falar a verdade para eles, não tem espaço porque eles não dão ouvido. Eles estão a mente e o coração cauterizado com a mentira dos seus líderes, desses demônios. Então, infelizmente, o texto é esse mesmo. As raposas, é isso? Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus quer habitar no coração, aquilo que Paulo disse para os de Coríntios. Vós não sabeis que sois templo do Espírito, morada do Altíssimo? Não, o povo não sabia, porque o povo estava cheio dessas mentiras. O povo estava cheio desses enganos do falso Deus, do falso Cristo, do falso Jesus, do falso Espírito Santo, do falso tudo. Menos o verdadeiro Cristo, porque o verdadeiro Cristo só pode habitar no coração do homem pela sua verdade. Como eu posso dizer que Jesus é o caminho, se esse caminho para ser caminhado tem que ser verdadeiro? Tem que ser puro, tem que ser imaculado, ele tem que ser o sumo sacerdote, Jesus tem que ser o verdadeiro pastor, a igreja tem que ser aquele que congrega isso pelo sangue de Jesus, não em um confinamento religioso. E andar no caminho de Jesus para esse povo é andar e para a igreja é fazer oração, é cantar para Jesus, é fazer elogio para Jesus, é para eles cultuar, é fazer jejum. Para eles andar no caminho de Jesus é isso. É o que as Escrituras diz lá, não é isso? Até no Velho Testamento, ensina o caminho ao teu filho que ele deve andar, para quando ficar velho não errará o caminho. Mas o único caminho que os líderes e os pais ensinam é os filhos ir para a igreja, ó filho, esse é o caminho de Deus, ir para a igreja. Aí a casa de Baal cai, a casa desse Deus vagabundo cai, aí o resultado é que vai acontecer? Essas crianças vão crescendo e ficam incrédulas, porque se a casa de Deus é o caminho que os pais acham que devem ensinar os filhos o caminho que devem andar, aí os filhos veem essa casa de marimbondo caindo, essas gaiolas caindo, que os filhos vão dizer, se a casa do meu Deus está caindo, ele não vive sem pedir dinheiro, não vive sem pedir favores humanos, e aí vai virar um ateu, vai virar um bandido, vai virar um presidiário, vai acabar a vida, porque o único caminho que os pais ensinam a esses filhos, o caminho que devem andar, é o caminho litúrgico, o caminho da liturgia, o caminho religioso. E não é isso que Deus propôs, não é isso que o Senhor Jesus propôs. Jesus propôs para o homem, ele é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus, não é a liturgia religiosa. Não é pagando nesses seminários para ouvir mentiras que você vai se tornar o poderoso, ter o mesmo poder, aquilo que tentaram pagar para Pedro, né? Quanto tu quer para tu me dar este poder? Então você paga um preço muito caro para imitar os seus líderes, para viver o falso poder e viver a mentira, e um dia na vida vai assistir isso, como esse jovem assistiu, e eu acredito que deve ter mais membro da igreja aí, que não vai nem dormir hoje à noite aí, porque viu a casa no chão e o Deus virou sem teto, que não é o Deus verdadeiro, com certeza não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não habita em templo feito por mãos humanas. Aí está uma triste realidade do engano e da mentira. Agora vamos ouvir, olha o que ele vai dizer. Quantas vidas que foi liberta através das palavras que foi pregado nesse tempo, agora está sendo demolido. Vidas foram libertas? Que tipo de libertação as vidas receberam? Ah, porque deixou de beber, ah, porque deixou de fumar, ah, porque deixou de jogar. Mas vão voltar para isso, vão viver com o coração cheio de mentira, cheio de engano, porque a igreja não transforma ninguém. Caminho do Senhor, a Escritura diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é a instituição religiosa e seus ritos e seus preceitos.
Que a libertação é uma maquiagem, que o sistema religioso maqueia essas pessoas, mas os corações delas estão presa toda sorte de erro, de engano, de mentira, de tudo quanto é coisa que não presta. Eles estão só sufocados pelo bem-estar social e aparência social, aí eles ficam conseguindo preso, enjaulado aí, e ficam bonzinho, ficam legalzinho, ficam educadinho em tudo, mas isso aí, mas por dentro do coração não consegue se libertar, porque está vivendo na mentira. Porque para ele, Jesus é o caminho, é para a igreja. É preceitos e ritos da igreja que é o caminho. Não é a transformação no coração do homem que ele diz assim, olha, eu não tenho igreja, não tenho falso pastor, não tenho bispo, não tenho padre, não tenho ninguém. Mas eu não posso fazer isso porque verdadeiramente Jesus habita em mim e eu por temor a Jesus. Então o Espírito Santo convence o homem. Se você era pecador, vivia enterrado no pecado, não peque mais. Se você magoava o teu próximo, viva e não peque mais. Quando eu entendi isso, eu já tinha ferido muita gente. Quando realmente eu vim cair a ficha disso, eu já tinha magoado o meu próximo, ferido o meu próximo. E hoje a minha grande luta é refazer a minha vida com o verdadeiro Jesus, com o verdadeiro Cristo, para que eu possa, quem sabe, trilhar no caminho e olhar para aqueles que eu magoei, para aqueles que eu feri, para aqueles que realmente eu prejudiquei, eu posso dizer, agora estamos quites, estamos aqui, vamos acertar, estamos acertados, e agora que nós estamos quites. Eu nunca mais eu levanto um pensamento, nunca mais eu faço nada, eu procurarei fazer nada para magoar o meu próximo. E isso é andar no caminho, e isso é o que deveria ser, mas não, andar no caminho é esse traje religioso, com esses ritos religiosos, com essas emoções religiosas, e as pessoas nunca se libertam. Então, nunca foram libertos, meu irmão. Pelo contrário, foram maquiadas em uma coisa e presas em outras mentiras, não engano. E é como você está aí agora achando com a casa de Deus aí, e viu a casa de Deus caindo, então esse engano aí é uma prisão terrível, que você precisa se libertar, e dá uma banana para essa casa de marimbondo que acabou de cair aí, que vai terminar virando cagador e mijador, e é assim que funciona, sempre vira um matagal depois, e procura o verdadeiro Deus, para você ser a igreja, para você ser a casa de Deus, e você multiplicar isso em outras pessoas que ainda não compreendem e não foi ainda liberto. Enquanto está sendo construído o penitenciário, enquanto está sendo construído pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus, estão agora... É uma igreja a menos para pregar a palavra de Deus. Mas isso não vai fazer o povo de Deus se calar e parar. Não, meu irmão. Uma igreja, não é uma igreja a menos que faz diferença. Vamos fazer uma conta com você aqui. Se tinha 100 pessoas congregando em um confinamento religioso, agora essas pessoas, cada um servindo o Criador, vira 100 igrejas. Porque cada um agora entende-se que agora ela passa a entender que ela é o templo e morada do Eterno. Ela é a morada do Altíssimo. É ela que não terá mais fim, porque eternamente, nem morrendo, ela deixa de ser a presença de Deus, a presença de Deus na vida dela. Aquilo que Deus prometeu para Davi, Davi não entendeu. Que depois de ti, Davi, depois da tua morte, eu levantarei um outro, que esse erguerá casa para ti, porque esse Davi terá um reino para sempre. Aí Davi entendeu que aquilo era Salomão, e antes de morrer já tinha ajudado Salomão a construir o templo, e foi o fracasso de Salomão, começou a seguir a outros deuses, casar com mulheres e prostituir com muitas das mulheres, aí 700 mulheres, 300 concubinas, e não entendeu, e o reino se acabou, logo se acabou, porque os filhos destruíram o reino e dividiu as tribos de Israel. Isso aí, o engano religioso, ele é antigo, só precisa despertar. Então essas pessoas que estão aí, frequentando aí, se elas entenderem que elas agora são a igreja e casa de Deus, elas vão multiplicar em 100, mas não mais nesse confinamento religioso. Porque agora ela vai dizer, agora eu sou igreja, agora ninguém mais derruba. Ainda que mate o meu corpo, o meu interior se renova continuamente, como Paulo diz, né? Ainda que meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada momento, a cada instante. Por isso mesmo, torna-se você igreja para Deus, e tu nunca mais vai ver a igreja de Deus sendo tombada, porque você vai dizer, não, eu mesmo morrendo eu seria eterno com o meu Deus. Precisa de uma libertação, meu irmão, se liberta. Porque a demolição está sendo de um tempo, mas a igreja permanece, que somos nós, a pessoa do Cristo Jesus. Viu que contradição? Um desespero porque está sendo derrubada a suposta casa de Deus, mas ele tem uma informação lá no subconsciente, que as escrituras dizem isso, que nós somos casa de Deus. Se ele entendesse isso de verdade,
de verdade, ele se libertaria. Mas não, só diz isso como informação. É uma informação, porque a igreja somos nós, aí levanta a Bíblia assim, igreja somos nós, tal, né? Em outras palavras, dizendo, Deus faz alguma coisa, a igreja... mas não, e diz que a igreja somos nós, mas não entende que é a igreja. E não se liberta. Agora vai ter que correr agora para uma outra casa, para alguém lá e convencer ele que Deus fica tranquilo, que Deus agora já fugiu de lá e agora se refugiou aqui. É assim que funciona. O povo não se liberta porque a mentira cegou o seu entendimento. O engano cegou o seu entendimento, infelizmente. Tá? Então, se eu entrar para o Brasil, eu pregava a Bíblia, tá? Onde a palavra que transforma na vida das pessoas era pregada aqui. Tá? Então, eu quero a manifestação aqui é o retrato do nosso Brasil a qual nós estamos vivendo. Tá? Então, vamos orar, vamos pedir para Deus que essa história não venha se repetir em outro lugar. Hoje, está sendo uma igreja aqui no bairro do Sumidouro, na cidade de Ubatuba. Amanhã pode ser no seu bairro, na sua rua, pode ser no meio da sua comunidade. Pode mesmo, e vai ser. Não deixe falando sozinho, tá? Meu telefone é 12 99728 7632. Isso aqui é uma realidade, tá? Não acontece só na Rússia, não acontece só nos países comunistas. Está acontecendo aqui em Ubatuba. E essa é a minha manifestação, tá? E agora... Irmão, se derrubar todas as igrejas, todas, aí é só uma. Mas se derrubar todas elas, o corpo deixa de existir? A igreja verdadeira deixa de existir, irmão? Irmão, acorda, desperta tu que dormes. Aprende, meu irmão, aprende. Jesus está dando a oportunidade de vocês se libertarem da mentira, desse engano. De vocês fazer valer porque Jesus morreu. Porque Jesus morreu, mas Jesus não morreu, não foi para criar uma instituição religiosa, essa liturgia, essas práticas religiosas, não. Jesus morreu para que cada ser humano que seguisse ele, cresce nele, tivesse a vida eterna e não iria perecer neste mundo. Mas você precisa, irmão, acordar primeiro. Você pode ser até um bom pregador, um bom evangelista, mas desse jeito você vai sempre, né, estar enganado, estar enganando as pessoas, está sendo enganado. Você tem que primeiro acordar, se libertar para a verdade, para as próprias escrituras. Você balança as escrituras na mão, mas não entende, não dá lugar ao verdadeiro Deus que está tentando te libertar desse falso Deus, dessa falsa instituição religiosa. Deus está tão perto de você, está no seu coração, você não reconhece ele. O que você reconhece é o Deus religioso que está lá, deixando a sua casa cair. É tão simples entender isso? Está orando, Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir, meu Pai, que o peso da Tua mão, Senhor, esteja sobre as pessoas que provocaram, meu Pai, essa demolição, meu Deus. Aí, jogando praga, tá vendo que o Deus verdadeiro não se envolve nesses enganos, nessas mentiras? Que o peso da mão do Deus que a sua casa caiu, que pese sobre os que fizeram isso. É essa contradição, rapaz, essa coisa maligna religiosa. É aquilo lá que Balaão, né, tentou jogar praga nos filhos de Israel. É isso aí. Meu irmão, o Deus verdadeiro quer libertar você e abençoar os que estão derrubando aí. É isso, não adianta de orar agora não. Se estivesse orando ao Deus verdadeiro, poderia ser. Se a casa fosse de Deus verdadeiro, poderia ser. Mas agora que a casa caiu, está orando, tinha que orar antes para ver se esse Deus realmente, que agora que virou sem teto aí no bairro, para esse Deus fazer alguma coisa. Agora depois que a casa caiu, que a casa veio no chão, você está orando. E será que a igreja não orou? E se orou, Deus não respondeu, porque esse Deus não tem o poder de merda de nada. É um Deus falso, é um Deus mentiroso, é um Deus enganador. Então, e você está pedindo para pesar a mão sobre as cabeças, esse Deus de banana, esse banana aí, não faz nada, porque não tem poder para nada. O único que teria poder é o eterno, o verdadeiro Deus, mas isso ele não faz, porque ele mandou o seu filho para salvar, e não para matar, não para destruir. Então, eu tenho pena desse tipo de escravidão religiosa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que da tua mão, Senhor, não venha ser tirado do céu. Barulho danado, né? Mais alta e também até o denunciante, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Aí. Orou. Acabou, a casa foi pro chão mesmo. Precisa pedir a Deus libertação. E diga aos pregadores, aos pastores,
aos presbíteros, aos diáconos dessas igrejas: saiam dessas arapucas, saiam dessas mentiras, saiam desses enganos, sigam ao Eterno, evangelize, fala do Salvador para quem não entende, para quem não tem um Salvador, para aqueles que realmente pensam que o Salvador está dentro dessas arapucas. Liberta, ajuda a libertar as pessoas, preguem a verdade, façam como os discípulos fizeram. Eles não fizeram discípulos após si mesmos, e nem abriram denominação para si, e não enriqueceram o patrimônio religioso de ninguém. Então siga o Salvador, não siga essas mentiras, esses enganos. Porque esse falso Cristo, esse falso Deus, esse falso Espírito Santo leva você a essa decepção, a essa frustração. Sabe aquela frustração que você faz uma festa e chora quando, olha, Deus nos deu um templo no bairro. Aí um dia você sai dali, a igreja que você ajudou a levantar, deu todo o dinheiro, suou a vida inteira, ainda sai falando mal de você, dá um pé na tua bunda e você não, sai com o rabo entre as pernas, igual eu e outros milhares que fizeram isso, porque nós nos enganamos com esses deuses mentirosos, com esses espíritos demoníacos. Esses demônios se transformam em anjos de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Vamos prestar aqui bem atenção mais em outro aqui? Durante a madrugada, a nossa equipe foi chamada para o bairro de Messejana para acompanhar uma confusão. Imagine você que quem devia dar bom exemplo agora anda também perturbando a ordem pública. 2 pastores evangélicos, 2 líderes espirituais, ou pelo menos que se auto-intitulam, estão brigando pela posse de uma igreja. Eita ganância! O caso foi parar na delegacia. Desculpa. Nós vemos aqui no local, na rua Bartolomeu Dias, 212, vamos ouvir, inclusive, na madrugada, os fiéis que aqui se encontram. Mas vocês verem essa questão dessa briga por posse, não é nem uma questão religiosa, é a posse. Primeiro, uma tristeza, né? Ver Outros que vão ficar, o Deus que habitava aí também ficou sem teto nesse bairro também. E as pessoas que idolatram esse lugar como lugar santo, lugar sagrado, agora já não é ainda é nos corações deles. Porque eles esquecem que sagrado é os corações deles, sagrado é a vida do Senhor Jesus que morreu para dar vida eterna para eles, não dá uma religião, não dá uma casa. Aí o primeiro pastor que comprou a igreja, agora vendeu a igreja para outro, tomou a igreja, quer tomar a igreja do outro, e largou todo mundo no lado de fora. Nem só eles estão de fora, o próprio Deus também está na rua também aí, na rua da amargura. Porque o coração está preso. Agora o Deus verdadeiro está ligando para esse tipo de coisa. Se essas pessoas que estão aí na porta choraram engano por esse tempo, por essa bezerra de ouro, essa casa de alvenaria que Deus não habita nisso, se eles soubessem que eles são templo e morada do Altíssimo, eles correriam para casa agora para fazer um belo de um jantar, um belo almoço, tomar uma bela Coca-Cola com os irmãos, glorificar e agradecer o nome do Senhor Jesus pela libertação que Deus libertou eles, e se tiver de vos reunir, será para ajudar o próximo, para abençoar a vida do próximo, fazer que seja bênção para a vida daquele que precisa, do necessitado, mas não. Querem aí, para viver liturgia, para viver essas práticas, tornando o sangue de Jesus, liturgias religiosas, práticas religiosas, aí agora ele ficou na rua da amargura, mais uma vez, Deus fica sem teto, saiu de lá, caiu aqui, agora também ficou sem teto. E a tendência é essa, é o Deus sem teto, né? É um Deus que não tem poder para nada, é um Deus que esse povo, no dia que acordar, que esse Deus que eles invocam, que eles buscam, é um Deus pilantra, que engana eles, que mente ele, que usa os falsos profetas para mentir, para enganar, que é o espírito do erro, que tentou tomar, está tentando e tomando o lugar do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor Jesus, do verdadeiro Espírito Santo. Quando eles entenderem isso, eles se libertam. Aí eles vão dar uma banana para essas casas de alvenaria, como eu dou. Eu chuto de calcanhar essas casas de alvenaria como lugar santo. Aí o sistema religioso adora essas coisas. Guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. É um espírito diabólico maligno para chamar ali, para tornar aquele lugar santo e sabendo que nós somos morada do Altíssimo. Então é um falso Deus conivente com essas mentiras, um falso Espírito Santo conivente com essas pregações, com essas mentiras, com esses enganos que levam o povo a sofrer. Foi igual outro dia lá, as imagens, tombou, derrubaram as imagens, quebraram as imagens, o povo gritou, chorou. Gente, até eu disse, deixa as imagens se defenderem. Deixa, se as imagens de Deus e têm poder, elas vão dar no mínimo pulo mortal. Vai dar rala em cada um. Karatê, tipo assim, essa luta de MMA, entendeu? Mas nem isso elas fazem, nem isso elas conseguem fazer. Aí os caras vêm e quebraram lá, um maluco lá entrou lá, quebrou e tal. Aí o povo chorou, a casa na história de gente que se matou
quando a imagem foi roubada, quando a imagem quebrou, caiu. É isso, o falso impostor Deus, o impostor Espírito Santo, o impostor Jesus, tomou o lugar do verdadeiro Deus, do verdadeiro Espírito Santo, do verdadeiro Jesus, para encher o coração dessas pessoas de idolatria, ídolo, a coisas que não têm valor nenhum. Esse povo precisa se libertar para a verdade, para viver Jesus em suas vidas de verdade. Um pastor tem que vir tomar a congregação da mão dos seus fiéis. Tendo em vista então que a gente está aqui há 5 anos, a gente que construiu o templo, né, a custo de trabalho dos próprios membros, fazendo festas, promovendo eventos, colocando pratinhos à venda. Mas peraí, esse pastor não foi o pastor fundador? O CPF que foi usado lá para comprar o terreno e construir o templo, não foi o CPF dele? Ou de algum comparsa dele? Mas vocês acreditam que é o CPF de Jesus, que é o RG de Jesus? Vocês ficam acreditando nessas mentiras porque o suposto Deus e Espírito mente para vocês e vocês acreditam, em vez de buscar o verdadeiro Espírito Santo de Deus para libertar vocês disso. Aí o pastor tem direito de vender, porque a igreja não é dele. Se está no CPF dele, não é dele, agora vocês que deu o dinheiro, aí tem que brigar na justiça para tomar dinheiro dos ladrões que mentiu para vocês, que roubaram de vocês. Entra todo mundo na justiça. Quem sabe um juiz de discernimento vem até dizer, não, eles foram mentiram para eles, enganaram eles, roubaram eles, eu vou tomar de volta e dar para eles que doaram. Isso é que deveria acontecer em todas as igrejas, não essa daí. Todas essas igrejas evangélicas, as pessoas feridas e magoadas, que foram roubadas, que sentem que foi lesada e roubada com essas mentiras, deveriam devolver centavo por centavo de doações e dízimos e ofertas mentirosas que eles fizeram as pessoas pagarem. Não só vocês, é todos, inclusive eu. Então essas pessoas, elas não discernem isso, agora fica choramingando por isso aí. E essa é outra coisa. Esse pastor não era ungido do Senhor? Esse pastor não é cheio do Espírito Santo? Até, quer dizer, bastou agora aborrecer, bastou agora não estar mais agora, bastou tomar a arapuca de volta, que agora já não é mais Espírito Santo, agora já é diabo. É tudo a mesma coisa, diabo, Espírito, e Jesus, e Deus. Está tudo envolvido nessa mentira, porque o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor Jesus, o Messias de Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, não se envolve nessas mentiras, povo. Acordam. Ainda os próprios jovens buscando ofertas, a gente junta a comunidade para construir a nossa igreja e... Foi isso que Jesus ensinou? Tem princípios bíblicos para isso? Jesus recebeu alguma oferta, algum dízimo de alguém para construir templo? O discípulo recebeu algum dinheiro, alguma oferta para construir templo? Não. Jesus mandou dar aos necessitados. Jesus disse, quando quiser dar alguma coisa a mim, dá aos pequeninos, pobres e necessitados. Vocês vão dar para o pastor construir a igreja. Está aí o resultado aí. Quer dizer, vocês pegam aquele texto lá, aquele que dá com alegria, e o texto diz no verso 9, verso 10, que dá ao pobre. Não, tem que dar à igreja a instituição para construir templo, e aí um dia vai perder. E eu perder isso, porque não ficará pedra sobre pedra. Construir tesouro no céu. Porque lá não tem ladrão que rouba, lá não tem ferrugem que come. Mas não fica agora com essa idolatria aí, e aí vão choramingar por muitos anos. É isso. Não foi ensinamento de Jesus isso? Simplesmente de uma maneira bem assim... sorradeira mesmo, com parecer mais atitude de bandidos, você vê a sua igreja sendo invadida 1h da manhã. Aí se ele devolver a igreja, vira santo, não é isso? Aí se devolver a igreja, não, eu me enganei, agora a igreja é de vocês, aí vira santo, de hora para outra vira santo. Rapaz, o espírito do diabo engana desde o princípio, o pai da mentira é mentiroso desde o princípio. Se fosse algo sério, não teriam vindo aqui 1h da manhã. Esperou que todo mundo da comunidade dormisse. Por quê? Porque sabiam que estavam fazendo algo errado. Claro, vocês estão dormindo, já está dormindo, até dentro da igreja está dormindo. Há muitos que dormem ainda nos cantos dessas mentiras, desses enganos. Vocês precisam acordar para Cristo, para o verdadeiro Jesus. Não é acordar dessa 1h da manhã que estou falando, não, porque isso é normal. Mesmo na igreja é enganado e tapeado do mesmo jeito. É acordar para valer, acordar para a vida eterna, acordar para o verdadeiro Cristo. Placa não é a placa da nossa igreja, ok? Eles trouxeram de outra igreja, entendeu? E colocaram aqui, inclusive, certo? Um de nossos irmãos, não era nem para tocar nesse assunto, mas um de nossos irmãos tentou tirar, ainda foi agredido pelo policial. Viu aí? Não, o policial está cumprindo ordem, o policial está certo. Se está cumprindo a ordem judicial, acabou, não tem acordo. É isso mesmo, eu no lugar do policial eu dava no couro de qualquer um também, no lombo de qualquer um. Aqui a lei para não entrar, não entra. Agora é o seguinte,
trocou a placa da igreja, botou a outra placa da igreja, porque o outro grupo que quer frequentar isso aí com outra placa, não acredita nessa placa, porque essa não salva, tem que ser a nova placa, que a nova placa agora vem com outro poder sobrenatural de um Deus que vai salvar. E você já não acha que o Deus dessa nova placa também não salva, tem que ser a placa da igreja de vocês. Rapaz, que lambança religiosa, como a mente religiosa, como o sistema religioso faz uma lambança na cabeça das pessoas. E se esse grupo se confrontar, é capaz até de se matarem. Esse grupo que está aí e o grupo da nova placa, porque são dois grupos evangélicos, todos dois, cada um prega que Deus está presente, que Jesus está presente. Quer dizer, é o mesmo engano, é a mesma ladainha. Mas se encontrar é corintianos e palmeirenses na Avenida Paulista. Isso é uma loucura, meu irmão. Sai dela, povo meu, sai disso, sai para o verdadeiro Deus, para que você seja o verdadeiro templo do Eterno. Aí você se liberta, aí deixa de a César o que é de César, dá essas merdas, essas igrejas para eles, porque você tem isso como lugar santo, são casas de moribundo, isso é como Jeremias disse lá, prende em suas gaiolas, prende as pessoas na gaiola, prende em laço como laço de caçador. Sai desses laços, se liberta disso, meu irmão. Ok? A gente não vai tocar no nome do policial porque o mesmo se prontificou e pediu desculpa e assim foi resolvido. Mas eles colocaram, certo? A gente já tem vídeos na internet quando eles invadiram e quebraram o cadeado, ok? Eles arrombaram o cadeado e de uma maneira assim, até absurda, trouxeram crianças para uma situação como essa. Trouxeram crianças, idosos, acredito que suas esposas e outros pastores. Como é o nome, senhora? Sou a Luciana. Como é que a senhora vê também essa questão? Horrível, muito triste, né? A gente aqui que somos membros, cidadãos, trabalhamos o dia todo. 5 anos que estamos aqui, levantamos tijolo por tijolo, junto com o pastor Carlos, que é um homem fiel, responsável. O outro também é fiel, não era? Mas se o outro era fiel, agora já não é mais porque tomou a igreja. Aí vocês estão confiando agora nesse outro, porque, rapaz, as escrituras dizem, maldito é o homem que confia no homem. Vocês deixam de adorar o verdadeiro sacerdote Jesus, que quer ministrar no verdadeiro templo do coração de vocês, para deixar esses outros sacerdotes. Amanhã vocês vão se decepcionar do mesmo jeito com esse que está aí, a não ser que esse cara vire um Deus imaculado, como o Senhor Jesus. Caso contrário, vai decepcionar você daqui a 5 anos, 10 anos, um dia vai decepcionar. Todos os líderes religiosos, todos, sem exceção, todos são mortais, todos são cagão, todos são mijão, todos são sujeitos a falhas, todos são sujeitos a mentiras. Tanto é que mentem em nome de Deus, usam o nome do verdadeiro Deus, maculam o nome do verdadeiro Deus para manter de pé esses esquemas religiosos. Então você está sendo enganado por outros e não percebem isso? Infelizmente, nós paramos por aqui. E eu espero que despertem vocês e para que vocês não venham a ser mais enganados. Que vocês não sejam mais enganados por esses homens. E eu espero que você tenha refletido muito sobre isso. Você não confie nessas casas de alvenarias como casa de Deus, porque um dia elas vão tombar. E quando elas tombarem, o pranto e o terror vai ser grande de vocês. E o lamento vai ser aquele que a Apocalipse diz, não é isso? Cadê aquelas que não enriqueceu com as suas delícias, que Deus deu a nos beber do seu próprio cálice? Caiu a grande Babilônia. Isso, irmãos, é vocês tendo a oportunidade de se libertarem dessas mentiras e desses enganos religiosos. Aproveitem disso e se libertem, povo de Deus. Atenda a voz do Salvador que diz, sai dela, povo meu. Deixe o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Espírito Santo, falar o coração de vocês e vocês ouvirem como ovelha deles. Mas enquanto vocês estiverem ouvindo esse falso Deus, esse falso Jesus, esse falso Espírito Santo que está enganando vocês com pregações, com louvores, com mentiras, com adorações, adorando com serviço e dinheiro de vocês, suor de vocês, vocês nunca vão se libertar e vão sofrer, e muito, com a paz do Eterno a todos.